Em Dia com a Notícia. Rodrigo Lopes. Às segundas e quartas-feiras, você confere durante o Jornal da Cidade o quadro Em Dia com a Notícia, levado ao ar para tratar de assuntos ligados à administração pública. E hoje nós iremos conversar com o prefeito de Andradas, Rodrigo Lopes. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, seu Domingos. Bom dia, Chico. Um prazer estar aqui, né? Hoje aí comandado pelo seu Domingos do programa, o Sandro aí ausente, mas é uma alegria estar aqui mais uma segunda-feira, encerrando agora o mês de julho nessa segunda, né? É alegria nossa. Hoje, então, vamos ter oportunidade de conversar um pouquinho mais, assim, no tete-a-tete, né? Com certeza. E fale sobre o projeto aprovado na última semana pela Câmara, onde uma verba de mais de R$1 milhão foi aprovada para a aquisição de 2 caminhões de lixo e uma máquina para ser usada na zona rural. Então, seu Domingos, surgiu esse projeto através do governo do Estado de Minas Gerais, né? O Banco de Desenvolvimento do Estado de Minas Gerais, o BDMG, ele foi criado, né, já há alguns anos, algumas décadas, com esse objetivo, né, tanto de financiar empresas que queiram aqui instalar, empresas que queiram ampliar, como também abrir linha de crédito para os municípios, né, e o governador Romeu Zema decidiu, nesse ano de 2019, dada a dificuldade toda que o Estado está de fazer os repasses para as prefeituras, de estar abrindo uma linha de crédito, né, voltada para algumas áreas, e de acordo com o tamanho da cidade foi liberado um valor específico até, né, como teto que o município pode contrair de financiamento. Então, no caso de Andradas, o limite colocado pelo Estado é de R$1.200.000. Um pré-requisito para esse processo seria a aprovação de uma lei autorizativa na Câmara Municipal. Nós encaminhamos essa lei, foi aprovada aí na última semana, e ela dá a possibilidade da gente continuar os trâmites aí desse projeto, e a gente espera que tão logo, né, isso aconteça agora dentro do BDMG, esse recurso seja destinado para que a gente possa adquirir 2 caminhões novos, caminhões prensa para estar trabalhando com a coleta de lixos. Nossos caminhões, eles são do ano de fabricação de 2004, né? Então estão aí com 15 anos de uso, então é um período aí bastante longo, né? E o grande problema principalmente são as prensas, né? Que elas vão corroendo, porque o lixo ele é corrosivo. A gente já fez algumas reformas nessas prensas, mas chega um momento que elas não dão mais conserto por causa da questão corrosiva mesmo do lixo. E uma outra máquina, que é uma escavadeira giratória, que nós vamos estar adquirindo para estar ajudando aí na questão da cascalheira, né, para estar melhorando esse aspecto aí do cascalhamento das nossas estradas. E são equipamentos importantes que vão durar aí, né, com certeza mais de uma década prestando serviço para a população, e sem dúvida nenhuma é um recurso importante nesse momento aí do município de Andradas. E a gente fica muito feliz, então estão chegando as melhorias, mais uma vez. Vamos dizer assim, entre aspas, que está voltando à normalidade as coisas na questão política. Com certeza, seu Domingos, foi um momento aí muito difícil, né, ao final do governo passado, que deixou uma situação de calamidade financeira no estado de Minas Gerais. E apesar de toda a dificuldade, a gente percebe que o novo governo tem atuado aí para ir saneando e dando possibilidades dos municípios e prestando serviço para a população. Beleza, então tem outro projeto aprovado para a Câmara, né? Parece que prevê um transporte escolar para alunos que moram na zona urbana de Andradas. Isso, a gente teve aí no começo do ano, né, uma grande luta aí com o Estado, considerando aí essa questão do transporte da área rural. Por lei, pela lei federal, esse transporte é de responsabilidade do Estado. O aluno do Estado é do Estado, do município é do município. O município de Andradas, ele realiza esse transporte aí já, né, há um bom tempo, através de um convênio onde o Estado faz um pagamento que não é suficiente, né? Hoje, para ter uma ideia, o custo desse transporte da rede estadual é de R$80 mil mês, o governo do Estado repassa 65. Então a gente tem um prejuízo de R$15 mil por mês, né? O atual governo, ele começou a pagar em dia esse transporte. O governo passado chegou a deixar 6 meses em atraso, então isso dificultou muito, além de pagar abaixo do valor, ainda não estava pagando. E aí, diante dessa situação que aconteceu no primeiro semestre, que o governo, né, pagou em dia os repasses desse ano, parcelou do ano passado e já pagou a metade, a gente decidiu por manter no segundo semestre, com um compromisso do secretário adjunto, o André,
de estar, a partir de 2020, buscando, né, pagar para o município o que de fato é o custo. O município não precisa ter lucro, mas ele também não pode ter prejuízo dentro desse processo. E o perímetro urbano, ele é completamente desprovido de legislação que regulamente esse transporte, ou era pelo menos, né, esse transporte dos alunos da rede estadual. Então, o que acontece? Nós temos uma única escola de ensino médio, que é a escola Dr. Alcides Mosconi, e o aluno que mora lá na Leandro Previato, para ele ir até Alcides Mosconi, ele deve ter aí cerca de 3 a 4 quilômetros de distância, e esse aluno ele tem feito esse percurso a pé, né? Isso foi nos apresentado como uma demanda necessária, e a gente entendeu que o município poderia estar dando essa contrapartida para o aluno, porque esse o Estado não vai assumir sob nenhuma hipótese, né? Isso a gente já discutiu também, e a gente entende que de fato esse aluno precisa desse apoio. Foi aí que a gente apresentou um projeto de lei na Câmara, prevendo a criação do passe livre, e esse passe livre ele vai ser custeado pela Prefeitura no transporte coletivo, que é o ônibus circular. A gente está terminando a regulamentação agora, nos próximos dias os alunos já devem ser comunicados, né, de como que vão proceder para retirar o seu cartão. Né? Como é estudante, o município paga meia passagem por cada um, então é o valor de R$ 1,60. Isso proporcionou, né, um custo menor, e a gente vai atender os alunos que moram nos bairros que estão abaixo da Delfim Moreira e do Alto da Serra, que estudam no Alcides Mosconi. Os alunos do Alto da Serra que estudam no Edmundo Vieira, e os alunos que estudam à noite no EJA, na escola Daniel Ribeiro Moge, que estão fora do zoneamento da escola, também serão atendidos. Um total de 650 alunos serão transportados diariamente, e a Prefeitura está dando aí esse respaldo para que os nossos alunos possam concluir até o ensino médio. Cada vez mais pesado para a Prefeitura, né? Sem dúvida nenhuma. Mas a gente consegue, então, administrar. Quando nós temos uma pessoa que sabe, é sensível aos apelos da comunidade, ele consegue administrar de tal forma a resolver esses problemas. Com certeza, vamos buscando alternativas, seu Domingos. E agradecemos aqui também o convite que nós tivemos. Vai ter uma audiência pública, né, então, no dia 19 de agosto, para tratar da cobrança da taxa de iluminação na zona rural de Andradas. Vamos estudar uma alternativa? Isso, nós temos aí essa questão que foi colocada, né? Essa previsão da cobrança da CIP, ela foi colocada em 2002 numa lei, naquele momento que foi aprovada, e quem aprovou naquele momento não pensou em isentar a área rural. Então, ou seja, não isentou, não cobrou, aí depois em 2003 fizeram uma lei dizendo que cobraria 10% do valor, mas também não isentou. E diante disso, salvo engano, em 2015, o Ministério Público questionou se a CEMIG estaria, né, cobrando de acordo com as determinações da ANEEL, a CIP, né, que é a Contribuição de Iluminação Pública. Diante disso, a CEMIG fez um levantamento e constatou que desde 2002 nunca havia cobrado, né, e aí ela notificou o município para que tomasse uma providência, senão ela suspenderia a cobrança da CIP em todo o perímetro urbano. Isso seria um caos, porque o município não tem condições de bancar a iluminação pública, né, de acordo aí de anos. Hoje são mais de R$ 2 milhões que se arrecada no contexto geral do ano todo com a CIP, e o município, principalmente nesse momento que a gente vive, não teria essa disponibilidade financeira para estar assumindo. Foi aí, né, que foi adequado isso e passou-se a cobrar, mas de uma coisa, né, que já havia sido previsto lá em 2002. O que acontece hoje? Uma isenção, ela pode configurar, né, ou ela configura de fato uma renúncia de receita. A renúncia de receita, para que ela aconteça, ela tem que ter uma compensação, ou seja, eu vou renunciar a isso, mas eu vou cobrar aquilo de outro segmento, de outra área. Então a gente vai discutir nessa audiência pública no dia 19, foi apresentado para a gente por parte da vereadora Leila, vereadora Leninha, vereador Márcio, vereador Roberto e vereador Guto, uma proposta para a gente estar discutindo quanto à questão de uma compensação nos terrenos da área urbana, que são cobrados uma vez por ano no IPTU. Então isso a gente quer discutir com a população, para que a gente possa chegar a um denominador comum que atenda a demanda da população e que, ao mesmo tempo, não faça com que o prefeito entre em uma situação de ilegalidade, que ele possa responder por isso depois. É muito importante, então, a gente lembrar, então, a população que ela também tem um momento de chegar lá e dar o seu palpite, vamos dizer assim, com e certeza, dar a sua contribuição às ideias
o pessoal, a mentalidade da população, dos vereadores, tudo. Então, você também, prezado ouvinte, vai ter o momento de chegar lá, trocar uma ideia, de repente dar uma sugestão. Então, lembrando vocês, esse é o momento adequado de você participar. Não adianta depois ficar reclamando, mas lembrar que você tem o seu momento de fazer a participação nessa audiência pública. Sim, com certeza. Inclusive, a gente deixou, né, todo o processo acontecer. A gente sabe que algumas pessoas articularam abaixo-assinado, então a gente não atropelou o processo, justamente deixando que todo mundo que queira se manifestar através do abaixo-assinado se manifeste. Só que o abaixo-assinado ele veio simplesmente no sentido de suspender a cobrança, mas ele não trouxe alternativa. Creio que muitos, né, até desconhecem a necessidade que a lei de responsabilidade fiscal impõe ao prefeito quanto a isso. Então a gente vai ter a oportunidade de tratar desse assunto no dia 19, às 19 horas, né, na Câmara Municipal, e a gente conta com a presença de todas as pessoas para que a gente consiga chegar aí a uma solução que seja boa para todos. E com relação à Guarda Municipal, nós temos notícia que, em parceria com a Prefeitura, está tratando da questão do uso do cerol, né? Agora mesmo nós ouvimos a notícia aqui falando sobre o que está acontecendo na região, e aqui é uma região propícia, os ventos são favoráveis, tanto que nós temos os clubes de voo livre aqui na cidade, né? E então a Guarda Municipal está tratando da questão do uso do cerol e da linha chilena aqui na cidade de Andrada. Sim, também. seu Domingos, até assim a Guarda tem feito um trabalho bastante ostensivo, até outro dia gerou um tumultozinho ali no Jardim Vitória. Porém, a Guarda cumpriu o papel dela, está cumprindo o papel dela com todo o respaldo da administração. E a gente pede para os pais, né, que fiquem de olho nos filhos, né? O filho com linha de cerol, filho com linha chilena, cuidado, né? Monitore o dinheiro que dá. Se possível, vá o pai comprar a linha para o filho soltar pipa. Não dê dinheiro, porque ele pode comprar de alguém aí de forma clandestina uma linha que pode acidentar a própria criança, né? Porque a gente tem notícia de criança manuseando esse tipo de material. Isso pode causar aí um dano em um membro da criança, no pé, na perna, no braço, no pescoço, né? Que pode até matar. Então a gente chama aí os pais. A Guarda tem feito esse trabalho bem ostensivo, vai continuar fazendo. E as pessoas que verem, né? Virem aí alguém soltando pipa com linha de cerol ou com linha chilena, ligue, né, no 153 ou no 190, acione a Polícia Militar ou a Guarda Municipal, porque mata, né, fere, e sem dúvida nenhuma a gente precisa de medidas duras contra esses adultos que estão comercializando esse tipo de material, os adultos que estão praticando essas ações aí, empinando pipa com esse tipo de material, e com os pais que estão permitindo que essas crianças elas tenham acesso a esse tipo de material, estão deixando uma arma na mão de menores. Muito bem lembrado, né? Vamos agora mudar um pouquinho o assunto, vamos falar dos recursos que estão chegando aí, né? Conseguimos o empenho do deputado federal Bilac Pinto, R$ 379.800 destinado à aquisição de ônibus escolar para o município. Isso, seu Domingos. Esse recurso foi destinado pelo deputado Bilac, até a rubrica, né, da destinação foi de 500 mil, só que esse ônibus a gente pega ele da licitação. Como o governo federal faz uma licitação para o Brasil inteiro, então o preço cai bastante. Provavelmente se o município fosse comprar, ele pagaria mais de 500 em 2 ônibus. Mas como o governo compra lá 1.500 ônibus de uma vez só, então o valor ele reduz bastante, então a gente vai conseguir pegar esses 2 ônibus aí com um valor menor. Uma outra notícia importante também, depositou a primeira parcela do recurso para construir o portal da cidade, que vai ser lá na divisa do estado de São Paulo. Então o portal de entrada também foi destinado pelo deputado Bilac. Já temos a construtora licitada, né? Ela agora está aguardando somente o licenciamento ambiental, como está fora do perímetro urbano, pelo IEF, não é pelo CODEMA. Mas a empresa já, né, nos próximos 15 dias, ela conseguindo esse licenciamento, a gente já vai dar a ordem de serviço para que a obra seja iniciada e vai ser aí uma bela obra de boas-vindas para todos aqueles que virem visitar a nossa cidade, e também um recurso de 300 mil aí do deputado Bilac. Beleza, inclusive chamando a atenção aqui da população que no último ano foi inaugurado o portal de entrada de Albertina,
com o pessoal na colheita do café, lá ficou muito bonito, nós gostamos. Sim, sem dúvida nenhuma, de muito bom gosto, né? Muito bem feito. E saber então que nós agora vamos ter. Eu lembro que no passado aqui se falava em colocar o portal na outra estrada, na estrada de Poços de Caldas. Agora fizeram opção por São Paulo. Isso, o ideal é que tenhamos vários portais, né? Um que venha da entrada de Bitura, o outro de Poços, mas a gente ganhou um e a gente fez opção por estar entrando em Minas Gerais, por estar entrando em Andradas, é o fluxo maior, né, de pessoas, é o acesso a São Paulo. Assim como o Albertina colocou lá o café, quem sabe a gente põe uns cachos de uva lá. Né? Isso, na verdade a estrutura do projeto é um projeto bem moderno, ele é formado numa estrutura de um barril de vinho, só que de concreto vazado, então ele vai dar, né, uma coisa moderna, não é uma estrutura de madeira, é uma estrutura de concreto, mas ele vai remeter a um tonel de vinho, né? E o fechamento dele em cima também por uma estrutura vazada. É um portal muito moderno, muito bonito, e é uma obra que sem dúvida nenhuma vai marcar aí a entrada da nossa cidade, a entrada do estado de Minas Gerais. E conseguiu prever aí, por exemplo, na hora que foi implantada a segunda pista, a gente tem uma extensãozinha? Isso, ele está sendo feito numa extensão. A gente teve a autorização do DR num espaço que eles disseram que é o momento onde vai afunilar, que não vai ter a segunda pista no caso de uma duplicação. Mas mesmo assim a gente já deixou previsto a possibilidade de espelhar ele. Então ele tem o lado, ele vai ser feito de um lado, e se houver a segunda pista, o projeto espelha e aí ele faz do outro lado. Então vai ficar bem bacana, né, já com essa possibilidade futura para não precisar mexer nele quando eventualmente vier a duplicar a estrada. E ontem nós tivemos concurso público aqui em Andradas? Na verdade, processo seletivo, seu processo seletivo. Isso, o concurso ele aconteceu já há cerca de 30 dias, que foi aonde, né, foram ofertadas as vagas para efetivação do servidor. E o processo seletivo, como que funciona? O servidor está afastado por um motivo de doença, uma licença de interesse particular que tem previsão na lei, uma licença maternidade, uma licença saúde. Ele não pode ser colocado um outro efetivo, então tem que ser substituído por um contratado. E esse contratado ele pode ser feito mediante um processo seletivo. A gente já faz isso habitualmente desde 2013 e a gente teve mais uma edição, né, transcorreu aí tudo dentro da normalidade e a gente espera agora o resultado para poder, né, estar convocando aí os selecionados que vão trabalhar com a gente nos próximos anos. Se algum outro aspecto você quer abordar hoje, aproveitar? Nossa, Domingos, de maneira geral, né, são muitos assuntos aí dessa última semana, né, a gente agradece a cobertura da Rádio Vinícola aí, né, essa questão do financiamento, a gente já viu a cobertura também da questão aí do passe, né, para os alunos, então é sempre importante, né, trazer essas notícias para a população. E a gente fica grato, né, pelo espaço que tanto o prefeito tem uma vez por semana, quanto o secretário às quartas-feiras. Então é muito importante, né, que a população tenha acesso, né, à comunicação. A Rádio Vinícola é uma rádio que tem uma abrangência muito grande, né, além da parte urbana, mas ela tem aí uma audiência muito grande na área rural, né, que nem sempre os outros meios de comunicação chegam, e a rádio ela chega aí na zona rural toda de Andradas, e é importante que a população acompanhe aí o dia a dia, os trabalhos da administração. Eu vou aproveitar e pedir uma orientaçãozinha aqui agora. A gente nas emissoras, em função da atuação pública e comercial na cidade, tem a oportunidade, às vezes, de fazer algumas ações na cidade. Então, por exemplo, sábado agora nós tivemos uma ação na Casas Bahia, que foi muito bem executada e deu grande repercussão. E nós até, mais ou menos pegando um gancho no que o senhor acabou de falar, então, nós fizemos uma chamada também em nome da vinícola, e é incrível, acabou a chamada, o pessoal começou a telefonar aqui, queria, onde que está esse lugar, onde é o telefone e tudo. Mas a minha pergunta é o seguinte, nós temos um balão de divulgação da nossa empresa que nós costumamos levar nessas ações. E aqui nós tivemos alguma espécie de restrição, nós queríamos uma orientação, como nós temos de fazer para que a gente possa apresentar esse balão também nas nossas ações, da mesma maneira que nós apresentamos nas outras cidades.
Sr. Domingos, é só uma questão de estar, né, fazendo com antecedência um pedido para o setor de trânsito, que é determinados lugares que às vezes possa ter alguma questão. Como a Casas Bahia, por exemplo, é uma rua de fluxo muito grande, então determinado local a gente teria que ver o local mais adequado para estar colocando, para não criar, né, nenhum problema nessa questão do fluxo. Mas está à disposição, é só, né, quando a rádio for realizar qualquer tipo de ação, ela comunica, né, pode estar falando com o Elton, e fazendo isso de forma oficial, e dentro daquilo que for possível, não tem problema nenhum, a gente vai estar disponibilizando. Tem uma tarifa para isso, alguma coisa nesse sentido? Salvo engano, tem um recolhimento de um uso de espaço público, que geralmente, por exemplo, quando fecha a inauguração de uma empresa, isso acontece muito. A própria empresa, ela já, às vezes ela quer pôr na frente dela... Quer um pipoqueiro lá, quer pôr alguém com balão... Isso, então a própria empresa já faz o acerto e a rádio já pode ser inclusa dentro desse processo, né? Então é só estar olhando isso, mas não tem nenhuma restrição quanto a isso, a não ser se causar algum problema de visibilidade ou, né, de questão do trânsito do local. Não, nós agradecemos a sua presença aqui, esse esclarecimento não só para nós, para toda a comunidade daquilo que está acontecendo, que está no dia a dia, e colocamos os nossos microfones, assim como você bem sabe, à disposição então de alguma coisa que por acaso for necessário. A vinícola vai estar sempre aqui com os braços abertos para vocês. Tá certo, Sr. Domingos, uma grande honra, né? E a gente está aqui hoje com o diretor, Sr. Domingos, aí conduzindo, né? Pau para toda a obra, né? Assobia, chupa cana, né? E faz esse trabalho bacana aí na Rádio Vinícola. Então a gente agradece muito a atenção do senhor Francisco aí, né? Com a voz inconfundível do Francisco Soares. E a gente agradece muito aí mais uma vez. Uma boa semana a todos e um bom começo de agosto, né? E se Deus quiser, na próxima segunda estaremos aqui de volta. Você ouviu Em Dia com a Notícia.